Hoje eu vou te mostrar e vou te explicar um dos indicadores mais importantes da análise on-chain, que é um dos indicadores que mais me faz tomar uma decisão de estar comprado ou de estar vendido dentro das criptos. Bom, Vitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois é que eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante. Legal? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, nos últimos dias a gente viu muitas notícias, sobre o governo alemão vendendo Bitcoin, sobre a Mt. Gox ou a Mt. Gox também vendendo Bitcoins. A gente vai falar sobre isso daqui e eu vou explicar para vocês o que é a importância da gente analisar esse outro indicador. Ele sempre dita para mim qual que é a tendência de médio e longo prazo. Mas olha só, muitas pessoas se preocupam, por exemplo, com as vendas do governo alemão. Quando a gente olha para a carteira do governo alemão ali, até dia 19 de junho, o governo alemão ele detinha 49 mil bitcoins. E a gente está vendo essa carteira se desfazendo pouco a pouco, Nesse momento, essa carteira ela tem 13 mil bitcoins. Veja que foi vendas consideráveis, que a gente teve aí. Poxa, a gente está falando que saiu lá de 49 e veio parar em 13 mil bitcoins, ou seja, a maior parte da pressão de venda dessas carteiras já aconteceram. Só que observe que essas vendas elas já começaram quando o mercado estava em baixa, ou seja, aqui a gente já começa a mostrar a cobra morta daquelas pessoas que gostam de operar. Notícia falando que o mercado cripto nesse momento ele está caindo porque o governo alemão ele está vendendo. Não, isso é mentira. Quando a gente olha para essa carteira, estamos vendo sim uma venda do governo alemão. Mas não significa que a tendência de baixa que nós estamos é por conta do governo alemão. Até então, se observarmos aqui, a gente vai ver que eles começaram a vender depois da gente já ter formado um topo duplo, ali nos 70 mil dólares. Mais uma vez, o mercado já estava retraindo e a primeira venda foi feita ali quando o mercado já estava em 64 mil dólares. Mas entenda o tamanho dessa pressão aqui de venda. Nós estamos falando ali, vamos arredondar para 50 mil bitcoins. Quando a gente olha para Mt. Gox ou para Mt. Gox, chame como você quiser, a gente vê que ela tem uma pressão de venda bem maior do que o governo alemão. Olha só, o saldo que eles detêm é de 140 mil bitcoins. Nós estamos falando aqui de uma pressão mais do que 3 vezes maior do que o governo alemão. E a gente já teve ali uma parte sendo distribuída, Uma parte bem pequena referente à quantidade que esses caras ainda têm. Hoje eles detêm 138 mil bitcoins. A gente está falando que 3 mil bitcoins ali foram devolvidos para os seus clientes. Isso daqui é pressão de venda para o mercado também, isso daqui é justificativa para que nós estamos em tendência de baixa? Não, isso não é justificativa, porque novamente a gente já havia formado topo duplo dentro dessa região, e inclusive eu já mostrei para vocês aqui que eu publiquei dentro da comunidade on-chain saídas do Bitcoin nos 66 mil dólares, e quando a gente olha para 66 mil dólares, não tinha governo alemão vendendo, não tinha Mt. Gox vendendo, por exemplo, naquele período. Não, as métricas estavam indicando que aquilo era venda, então ponto final, a gente ia vender. O que eu quero te mostrar é que você não deve operar notícias, esse é o primeiro ponto. Se você viu algo na headline do jornal, esquece aquilo. Olha só, eu vou ser bem direto e reto com você. Ao longo de toda essa minha trajetória como investidor e como analista também, os períodos que eu me preocupei com notícias lá no começo eram os períodos que eu menos fazia dinheiro. Depois que eu parei de olhar para notícias, eu não entro nos portais para entender o que o portal do Bitcoin está publicando na data de hoje. Não. Eu simplesmente olho para os dados, eu olho para os números, eu olho para a análise e respeito as tendências. Não sou nem perma-bull e nem perma-bearish. Eu vou operar a favor daquela tendência. Se o mercado ele está me direcionando que ele vai para baixo, meu amigo, eu que não vou ficar segurando a batata na mão, porque vai que essa batata ela fica quente o suficiente para queimar a minha mão. As pessoas que gostam de acreditar na alta infinita, por exemplo, elas sempre acabam queimando a mão quando a gente entra em grandes retrações, como nós tivemos no bear market anterior. Muitas pessoas ficaram acreditando que Bitcoin ia parar em 100 mil dólares, que a alta era infinita, e no final das contas a gente chegou, foi nos 15 mil dólares, dos 68 ali para os 15 mil dólares.
Então, operar notícia não serve de nada. Não é isso que vai mudar a sua vida. Não é isso que vai te trazer sua prosperidade financeira. Entenda que se você estiver operando as notícias, o que você está fazendo é tomando decisão em cima da decisão de outra pessoa que publicou aquela matéria. Você nem sabe se aquela pessoa que analisou aquilo, ela realmente controla aquelas informações ou se ela sabe realmente do que ela está falando. Então, não opere notícias. Saiba que esse é o caminho mais fácil para a gente poder manipular as pessoas. E tendo esses números em mente, 40 mil bitcoins para o governo alemão, mais 140 mil bitcoins ali para Mt. Gox. Quando a gente olha para o investidor de curto prazo, hoje eles detêm 2,6 milhões de Bitcoin no prejuízo. Olha só, a gente está falando de uma pressão que ela é quase que 15 vezes a mais do que a Mt. Nós estamos falando que os investidores de curto prazo do Bitcoin, hoje eles detêm 2,6 milhões de Bitcoins no prejuízo. Isso é um grande problema. Saiba que esses investidores de curto prazo, eles não têm estômago. Saiba que eles não são pessoas maduras. Saiba que eles não têm estratégia. A maioria, ela vai entrar em pânico quando a gente tiver quedas. A maioria não vai conseguir segurar esse prejuízo durante muito tempo. O primeiro ponto é que a gente já vê que eles têm um padrão de investidores amadores, porque eles compraram, eles entraram na região dos 70 mil dólares. Não tem problema nenhum se esse é o seu caso, se você entrou nos 70 mil dólares. O problema é se você continuar com essa mentalidade de amador. Se você não for estratégico, se você não souber o que você vai fazer daqui para frente, qual que vai ser o seu planejamento e como, e você vai fazer uma limonada desse limão de você ter entrado nos 70 mil dólares. Não tem problema nenhum você entrar no topo. O problema é você se manter um amador. Mas entenda que esses caras, eles detêm uma quantidade muito alta de Bitcoin. Nós estamos falando de 2,6 milhões de Bitcoins no prejuízo nesse momento. E a métrica mais importante que a gente tem para avaliar a saúde dos movimentos é exatamente o investidor de curto prazo. Quando a gente coloca esses caras em zona de prejuízo, isso começa a ser complicado para o mercado. A gente está dando o fósforo e o combustível na mão dos investidores de curto prazo. E pode ter certeza que esses caras vão fazer cagada com esse fósforo e esse combustível. Eles não vão conseguir acender só uma chama, não. Eles vão vender em meio ao pânico. Bom, então quando a gente olha para essa pressão, podemos observar que isso daqui é muito maior do que a Mt. Gox e do que o governo alemão. Se a gente avaliar nesse momento a quantidade de prejuízo que esses investidores de curto prazo eles detêm, não é um prejuízo tão elevado assim ao ponto da gente fazer com que esses caras desistam do mercado, ao ponto do mercado massacrar ele. Olha só, entenda que o mercado ele não é bonzinho. O mercado ele vai tentar te tirar do jogo de qualquer jeito. Ele vai fazer de tudo para que você esqueça aquele ativo, você saia daquilo e você vai seguir a sua vida sem multiplicar dinheiro. Porque afinal de contas, se todo mundo que entrasse dentro dos investimentos conseguisse fazer dinheiro, nós não teríamos 95% dos traders perdendo dinheiro. Saiba que o mercado ele vai fazer de tudo para tirar essas pessoas. E a gente acabou de colocar esses players em região de prejuízo. A gente ainda vai massacrar esses players muito para que eles desistam, para que eles entreguem o seu supply, para que depois a gente volte a subir de uma maneira mais leve, tá? Então, quando eu olho para o prejuízo que eles têm acumulado hoje, para mim não é um grande prejuízo ainda, tá? Essas coisas elas podem piorar muito. É o maior prejuízo acumulado que a gente tem durante todo esse ciclo que nós estamos subindo, desde a nossa formação de fundo, esse é o maior prejuízo acumulado, mas quando a gente compara com fatos passados, a gente ainda está só começando a colocar esses investidores em regiões de pressão.
Veja que nós tivemos pressões muito fortes ali em 2019, que para mim o momento que nós estamos vivenciando hoje ele é muito semelhante com 2019. Veja que no Corona Crash a gente colocou esses players com extremo prejuízo ali. Quando a gente faz a capitulação do mercado, a gente sempre coloca eles com extremo prejuízo. Olha só quando a 3AC ela quebra. Olha só esse período aqui quando a gente teve o banimento da mineração na China. Esses daqui são reais momentos que a gente vê o pânico no mercado. Muitas pessoas vão olhar para o Fear and Greed Index e vão falar que nesse momento as pessoas elas não estão acreditando no mercado, as pessoas estão com medo. Esse medo ainda não chegou. Esse medo ele vai ser muito mais profundo se a gente colocar cada vez mais esses investidores de curto prazo no prejuízo. E aí, para mim, a métrica mais importante para a gente direcionar as nossas posições dentro do mercado, se a gente vai ficar comprado, se a gente vai ficar vendido, se a gente vai ficar mais cauteloso ou não, é exatamente o custo do investidor de curto prazo. Quando a gente olha para o custo desses caras, ali no dia 22 de junho, nós perdemos esse custo que estava em $64 mil. Ou seja, tudo o que acontecer no Bitcoin abaixo dos $64 mil nesse momento, a gente ainda continua nesse cenário de ter entregue um galão de combustível e um fósforo na mão do investidor de curto prazo. Quanto mais tempo a gente passar dentro dessa região, quanto mais profundo a gente for para essa região, a gente vai ver essa pressão de venda desses investidores aumentando cada vez mais. E estamos falando de hoje 2.600.000 bitcoins no prejuízo, na mão desses investidores de curto prazo. Para mim, quando a gente está posicionado a favor dessa tendência, se nós estamos acima do custo do investidor de curto prazo, se nós encontramos o custo do investidor de curto prazo como suporte, como a gente encontrou várias vezes em 2017, como a gente encontrou em 2020 ali, ótimo, vamos seguir posicionados. A partir do momento que a gente rompe e a gente reverte isso, devemos sim ficar mais cautelosos. Se você tivesse sido cauteloso dessa maneira em todo o ciclo do Bitcoin, olhando para o custo do investidor de curto prazo, saiba que você teria surfado todos os bull markets, se prevenidos durante um bear, surfado todo um bull, se prevenido durante um bear, surfado o rally que nós tivemos em 2019, se prevenido do Corona Crash, surfado a nosso bull market de 2021, prevenido do banimento de mineração na China, surfado ali mais um pedaço e prevenido do bear market que nós tivemos em 2022. Se você teria surfado esse bull market inteiro, você só teria ficado fora durante esse período de lateralização aqui. Ou seja, para mim, quando a gente joga o jogo a favor dessa tendência, a favor desse custo, é simples. Se nós estamos abaixo desse custo, significa que os investidores de curto prazo, eles vão ter medo e eles vão tender a vender. Para que nós vamos ficar exposto nesse momento? Eu acredito que a melhor coisa a se fazer é proteção. Gui, mas essa pode ser a sua maior oportunidade de comprar Bitcoin barato. Não. A maior oportunidade de comprar Bitcoin barato foi nos $15 mil, foi nos $20 mil em fase de capitulação cíclica. Se você não comprou dentro dessa região, ótimo, aprenda como identificar o fundo cíclico e no próximo fundo cíclico você compra, porque lá será a sua maior oportunidade. Diante desse momento que nós estamos, devemos sim ser cautelosos. E isso significa que a gente pode não comprar o ativo? Não significa isso. Você pode aplicar algumas estratégias nesse momento para esse ativo. Mas o que eu quero que você entenda é que você precisa ter uma expectativa de que isso não vai valorizar amanhã, de que a sua carteira ela pode sim desvalorizar nos próximos dias. Eu quero que você entenda que tomar altos riscos nesse momento é perigoso. Não dá para você ficar exposto em altcoins nesse momento. Não dá para você ter 50% da sua carteira exposto em Ether, em Matic, em Cardano. E não dá para você ficar exposto nesse momento dessa maneira. Você tem que sim aplicar uma estratégia de proteção.
Dependendo de como você vai construir a sua carteira, lembrando, cada carteira ela é uma carteira. Se, por exemplo, você comprou lá nos $20 mil, lá nos $15 mil, meu amigo, é hora de você realizar e ponto final. Se proteger, pegue parte disso daí, se proteja, 10, 20, 30, não sei qual que é a sua estratégia, mas você tem que se proteger diante desse cenário. Se você entrou agora no mercado, nos $70 mil, adianta você se proteger? Não, porque você já está no prejuízo. Então, o que você vai fazer nesse momento é construir uma estratégia de redução de custo nesse momento, para que você se prepare reduzindo a cagada que você fez de entrar nos $70 mil, reduzindo esse custo médio, e quando a gente voltar a subir, você vai ver que você diminuiu bastante seu custo médio e você vai conseguir capturar uma boa parte da pernada que nós vamos ter lá na frente. O ciclo das criptos já acabou? Não. A gente ainda não chegou na nossa fase eufórica, onde a gente vai vivenciar, por exemplo, 12 meses de bear market. Não, a gente não chegou dentro desse momento. Só estamos em um período mais cauteloso, como foi em 2019. As pessoas que conseguiram entender isso em 2019, olha só, elas se preveniram de uma grande queda e elas conseguiram se prevenir do Corona Crash, porque elas simplesmente estavam seguindo a tendência. Cara, Charles Dow já deixou isso muito claro para todo mundo. Eu não sei por que as pessoas não conseguem respeitar essa regra. Simplesmente opere a favor da tendência. Se nós estamos vendo que a tendência ela está sendo revertida, meu amigo, não é o momento da gente ficar exposto, é o momento da gente ficar mais em proteção. Bom, no curto prazo, eu acredito que a gente está construindo um respiro no Bitcoin, tá? Quando a gente chegou ali no 53, a gente entrou em exaustão da ponta vendedora no curto prazo, tá? Mas para mim, a gente já não tem mais tanto fôlego assim para poder subir. O meu alvo era $60 mil para a gente entregar esse respiro aí, para a gente ver o preço do Bitcoin subindo até a região de suporte que ela foi perdida, que é os $60 mil. A gente já está chegando próximo dessa região, a gente está construindo aqui uma bandeira de baixa. Nós estamos abaixo da média de 200 períodos num gráfico de 4 horas, então para mim essa região aqui vai ser considerada uma região aonde os players eles vão sair. Essa daqui é a zona das pessoas que operam a favor da tendência, entenderam que a gente perdeu $60 mil e a gente está voltando dentro dessa região. Os players vão sair dentro dessa região. Gui, e se os players não saírem dentro dessa região? É simples. Na hora que a gente romper a média de 200 períodos, que a gente construiu um pivô de alta acima da média de 200 períodos, ótimo, a gente reverteu uma tendência no curto prazo e aí a gente passa a considerar que vamos ter tendência num gráfico de 4 horas de alta. Então a gente vai operar a favor dessa tendência. Mas enquanto estivermos abaixo da média de 200 períodos no curto prazo, estamos em tendência de baixa. Diante a isso, a gente vai buscar por regiões de saída. Regiões onde o preço ele vai ter resistência. Se a gente traçar a retração de Fibonacci aqui, a gente consegue ver também quais são os alvos de Fibonacci. Olha só, se a gente olhar para 0,618 de Fibonacci, está nos $60 mil. Opa, paguei coisa errada aqui. A gente olhar aqui, está exatamente nos $60 mil, ou seja, a região com maior resistência que nós temos do ativo no curto prazo. Eu de verdade, estou operando a favor da tendência. Como eu falei com vocês, aqui a gente estava em exaustão vendedora. Agora nós já abrimos espaço, nós já subimos, já entregamos um certo respiro. O mercado ele já tem espaço para dar mais uma pernada de baixa. Isso a gente consegue observar pelo RSI. O RSI já está lá próximo de 60, por exemplo. Diante disso, cara, eu acredito que a gente em breve vai começar a entregar novas pernadas. Saiba que a gente perdendo, por exemplo, a base dessa bandeira de baixa aqui que nós estamos formando, vai ser um gatilho para a gente ver novas movimentações de baixa. Por que eu falo isso? Porque eu consigo prever o futuro? Não, porque a análise ela é bem simples. A gente só deve analisar o passado do ativo e entender qual foi o padrão do passado. Através disso, a gente acredita que o padrão ele vai se repetir? Não, mas o passado ele rima com o futuro. Então, quando a gente olha isso daqui, a gente viu um rompimento também dessa bandeira de baixa que nós tínhamos aqui e a gente deu continuidade.
saiba que se você vê o Bitcoin perdendo essa linha laranja aqui, a gente vai dar continuidade em mais quedas. Quando que a gente pode mudar esse nosso sentimento? Simples, quando a gente entrar em tendência de alta. O analista, ele deve setar o seu mindset na direção do mercado. Não adianta você ficar querendo achar os dados positivos no momento que estamos em uma tendência de baixa, porque saiba que você vai conseguir encontrar os dados, isso se chama viés. E saiba que todo ser humano ele vai tender a ter um comportamento enviesado. Se nós estamos em uma tendência de baixa e você está procurando por informações positivas, você vai encontrar essas informações positivas e você vai acreditar que a gente chegou em um fundo, que aquilo é hora de compra, mas a tendência ainda é de baixa. Então, o correto seria você estar enviesado numa tendência de baixa. Assim que a tendência for revertida, ótimo, você passa a pivotar exatamente a sua visão e a olhar para uma tendência de alta. Entenda, se você quiser realmente fazer dinheiro no mercado financeiro, você precisa ser estratégico e não amador, beleza? Bom, quando a gente avalia Ether ali também no curto prazo, temos um alvo aqui nos $3.200, que também vai ser a região de suporte que foi perdido anteriormente. Então eu espero ver sim Ether subindo ali até essa região dos 3.200, até mesmo dos 3.300 ali, que vai ser a média de 200 períodos. Eu vejo que a gente tem espaço para subir sim, como eu já falei para vocês, estamos entregando um respiro no curto prazo. Enquanto a gente não reverter essa tendência, eu vou simplesmente olhar para posições de saída dentro dessas regiões. Gui, você espera o olho da mosca? Você vai esperar a retração de Fibonacci dos $3.232,86? Obviamente que não, né? Eu trabalho com range e para mim nós já estamos próximo desse range. Tanto no Bitcoin quanto no Ether já estou vendo que essa daqui é a região e vários players vão decidir sair do jogo. Diante disso, eu também decido sair nessas regiões. Quando a gente olha para o curto prazo, tivemos um rally e pode ser que ele já esteja chegando ao fim. Se a gente olha para o médio e longo prazo, as coisas não estão positivas. Então, sete isso e não espere que você vá acordar amanhã e Bitcoin vai estar em $80 mil, por exemplo. Isso não vai acontecer. Ele não vai subir em linha reta. Antes dele subir em linha reta, ele vai reverter a tendência do gráfico de 4 horas, ele vai tender a reverter o custo do investidor de curto prazo e depois disso ele vai começar a subir. Você precisa sempre pegar o timing do mercado. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço. Eu te vejo de volta aqui no canal amanhã. Valeu!